não se assusta de ver uma reportagem no Jornal Nacional e do Fantástico, índios vendendo madeira. Aparece isso, os caras falam assim, não, a gente vende madeira, então o quê? Vai entender por que o indígena chegou ao ponto de ter que vender madeira para sobreviver. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver vendo isso. Hoje a gente vai encerrar o nosso ciclo de roda de conversa, abordando o tema de questões ambientais e sustentabilidade. E o tema de hoje é populações tradicionais. Então a gente vai receber duas grandes pessoas aqui. Primeiro, a doutora Carolina Schneider, que é graduada em Ciências Sociais pela Universidade do Rio Grande do Sul, é antropóloga, formou agora no doutorado também em Antropologia Social. Então, muito obrigada pela sua participação. E também o professor Dr. Luiz Roberto de Paula, que é graduado em Ciências Sociais pela USP, tem mestrado e doutorado na área também de Antropologia Social, e desde 2013 é professor aqui na UFABC, nos bacharelados em Ciências Humanas e Planejamento Territorial. Então, a Aurora agradece muito a participação de vocês. Obrigada por estarem aqui para debater com a gente hoje. Bom, eu queria já então começar perguntando para vocês, né, falarem um pouco sobre quem são essas populações tradicionais e originárias que a gente vai tratar aqui hoje e qual que é a importância delas conquistarem o lugar de fala nas questões ambientais. Uau! Simples, né? Bom, quem são? Populações tradicionais é uma categoria bem ampla, que envolve vários segmentos, né? Tem uma definição, inclusive, de política pública, acho que a Carol deve ter isso mais na 2000 e pouco, do governo Lula, que define, é muito interessante ir atrás dessa documentação, que é bem didática. De maneira geral, é uma população que ainda tem vínculos com o seu território, que vive do território, tem uma economia de baixo impacto ecológico, mas, veja, isso tudo é uma visão um pouco, vamos dizer, que a gente não pode mitificar muito, porque essas populações estão inseridas no mundo real, da economia real capitalista, elas trabalham nas cidades, eles vêm todos, né? Então, quando eu falo todos, caiçaras, quilombolas, populações indígenas, deve ter mais, que me lembro já, acho que a Carol também deve lembrar, tem mais uma pulsão, né, de categorias identitárias que fazem alusão a esses agrupamentos, que fundamentalmente têm o território e a identidade muito articulados, né? Por lugar de fala delas, eles estão presentes na arena cada vez de uma maneira mais forte, muitas vezes não colocando, mas ocupando esse espaço que eu e a Carolina estamos ocupando hoje, agora, né? Eles ocupam todos, né? Você abrir o YouTube hoje, você vai encontrar, olha, uma profusão de lives com liderança indígena, liderança quilombola, todas as lideranças. E a gente hoje, nós que somos da cadeia, né, nós não somos população tradicional, nós que não somos, mas somos parceiros deles, a gente está tendo um equilíbrio aí, né, tentando buscar um equilíbrio nessa parceria, continuar defendendo e falando, defendendo o direito deles, mas tendo muita sensibilidade para não ocupar o lugar de protagonismo deles nesta defesa, é um processo bem em construção ainda, né? Eu acho que é um pouco isso, né, cara? Com certeza, Luiz. Voltando aqui já um pouco à questão conceitual, né? Populações tradicionais, dentro da lei, dentro das políticas públicas, elas são uma categoria diferente das populações indígenas, né? Que as populações indígenas, elas ganharam um status bem específico dentro da lei, dentro das políticas públicas, né? Tem um capítulo específico na Constituição de 88 para os povos indígenas, tem uma série de políticas muito específicas, né, para povos indígenas. E populações tradicionais, como o Luiz colocou, elas têm essa ligação com um território específico, uma história, né, coletiva específica. Tem um aspecto muito importante, tanto nas populações tradicionais quanto indígenas, que é o aspecto do coletivo, né?
porque a gente vive numa sociedade hoje em dia que é muito do indivíduo, é muito individualista, né? E essas populações, elas têm uma ancestralidade, valores em comum, uma vida mais em comunidade, normalmente. Então, dentro da política pública e das leis, as populações tradicionais, hoje em dia, também já tem toda uma legislação específica, né, que foi sendo desenvolvida, sobretudo ao longo das 2 últimas décadas, e incluem todos esses segmentos que o Luiz falou e mais alguns, né? Então, é desde o quilombola, é o caiçara, é o ribeirinho pescador, é a quebradeira de coco, e por aí vai, né? Na verdade, foi crescendo o número né, a tipificação dessas populações, e hoje em dia e foram sendo criados mecanismos para que elas pudessem se representar e justamente ter voz nas questões que dizem respeito aos direitos delas e também nas questões ambientais, que é a pergunta de vocês, né? Por que é importante que elas tenham voz nas questões ambientais? E isso é extremamente importante, né? Porque esse espaço de voz delas nas questões ambientais, hoje em dia, né, inclusive cientificamente já se comprova, por exemplo, que as terras indígenas né, que estão demarcadas, elas protegem mais do que as unidades de conservação, né? O que são as unidades de conservação? Parques nacionais, estaduais, enfim, outras que são as outras áreas de preservação ambiental que foram criadas, né? As terras indígenas têm uma efetividade maior em termos da proteção ambiental que essas outras áreas que a gente criou, né? Nós brancos ou não indígenas, para proteger o meio ambiente. E, da mesma forma, muitas populações tradicionais, né? Esses territórios que são habitados por populações tradicionais no manejo tradicional de recursos, e também são lugares, em geral, de grande proteção ambiental. E a proteção ambiental realizada por essas populações, ela é algo feito, assim, é da natureza dessas populações, porque elas vivem em contato com a natureza. Então, elas entendem muito mais do que a gente, dos ciclos naturais, elas entendem que se acabar, depois não vai mais ter, porque elas estão diretamente no contato, né? Com a água, com a terra, com a plantação que eles têm, com a caça. E, dali a pouco, se eles pegarem tudo que é caça, não tem mais a caça, né? Se eles sujarem a água deles, não tem mais essa água. Então, na verdade, na verdade, eles, para mim, né? Dentro do que a gente estuda e também pelo nosso contato, experiência com essas populações, eles são os que mais sabem preservar o meio ambiente, né? Então, assim, como é que essas populações não vão ter voz nas questões ambientais, né? E a verdade é que sim, foram criados mecanismos, né, de participação dessas populações para se representarem nesses lugares da questão ambiental, né, em espaços importantes. Só que hoje em dia, com o atual governo, foram extintos esses espaços, né? A gente, né, ao longo de vários anos, se criaram fóruns de participação social em que, por exemplo, você vai tratar de um assunto que diz respeito a um parque, e esse parque está perto da terra indígena, tem que chamar os indígenas, porque eram conselhos ou fóruns de participação em que as populações tinham assento, né, para participar. Mas hoje em dia a sociedade civil, não só as comunidades tradicionais indígenas, mas, né, as organizações da sociedade civil perderam esses espaços de participação direta nas políticas públicas, né, incluindo as ambientais. Bom, e pensando então nesse modo, como é que a gente se relaciona com o lugar para essas populações tradicionais e mais especificamente para as populações indígenas, como é que elas observam então a floresta e se existe, qual é a diferença da visão que eles têm para essa visão ocidental que a gente carrega? Ó, eu vou falar uma parte, acho que aí a gente faz um bate-bola aqui, ó, Carol. A primeira coisa que a gente tenta passar, os indígenas falam, e a gente de parceiro tenta falar, não existe índio só na floresta. Isso é muito importante, né? Então, a sua pergunta, ela traz embutida, e veja, não é responsabilidade tua, é de todos nós, inclusive nós que estamos aqui do lado, e muitas vezes acabamos passando um discurso muito homogeneizante.
Os povos indígenas estão na cidade, estão na Caatinga, estão nos Pampas, estão no Pantanal, estão no meio do Cerrado, no meio da soja. Os Guarani Kaiowá vivem uma tragédia a céu aberto no Mato Grosso do Sul. Então, é uma realidade, quando a gente fala em povos indígenas, a gente fala em heterogeneidade sempre. Né? Até a ideia de povos indígenas, são 300 povos, ecossistemas diferentes, pressões e conflitos de naturezas diferentes, as condições objetivas de existência de cada um deles também são diferentes. O que eu quero dizer com isso? Tem isso que tem uma terra demarcada adequadamente, a gente usa essa expressão, não é nem grande nem pequena, ela é adequada para a reprodução física e cultural do grupo. A gente tem povos que têm isso e conseguem, numa pandemia, por exemplo, se esconder no meio da mata, ter a possibilidade de se esconder da pandemia. Ele fala, a gente vai se recolher, falou, tchau. Tem outros povos que estão no meio do cerrado, uma terrinha desse tamanho, que ele não tem para onde fugir. A pandemia entra e atravessa a terra dele e ele está nela. Não tem, ele é quase como uma terra dentro de uma cidade. Tá? Então, isso é muito importante. Tá? A primeira questão fundamental. Toda vez que a gente vai tentar discutir, pensar a questão indígena, sempre olhar para esse papel das singularidades desses povos e das suas realidades, são muito dinâmicas, muito diferentes. Uma outra questão é a visão que eles têm em relação ao cosmos, né, e nós ocidentais, mas isso eu acho que a Carol pode falar um pouco. Sim, muito bom, Luiz, lembrar esse aspecto da diversidade, e que até a pergunta, né, como é que os povos indígenas veem, como é que a gente vê, ela é uma pergunta, né, que a gente responde, porque a gente pode usar, né, pode recorrer a uma generalização, tanto sobre nós mesmos, quanto sobre os povos indígenas, né, porque o que eu vou falar aqui, respondendo à pergunta, é uma generalização, porque mesmo quando eu falar de nós, os ocidentais, eu sei que tem gente que é diferente do que eu vou falar aqui, né? Mas, assim, dentro da diversidade dos povos indígenas, isso é ainda mais exacerbado, porque, como o Luiz disse, são mais de 300 povos ainda vivos. Então, você bota aí 300 visões de mundo, tá? A nossa é um pouquinho mais homogeneizada por conta das nossas superestruturas, né, de educação, de Estado, que tenta dar uma padronizada aí na forma como a gente enxerga o mundo, tá? Mas, enfim, como é que, né, os povos indígenas veem a floresta e como é que nós, né, em contraponto a nós, como nós vemos, né? A gente vive num sistema, né, maiormente urbano capitalista, né? Que tem um modelo de desenvolvimento, que o que é o desenvolvimento, sobretudo, né, num discurso homogêneo? É um desenvolvimento que busca desenvolver a economia, né? Então, a gente está preocupado sempre quanto que teve de crescimento esse ano, qual é o lucro que eu vou ter, quanto que eu vou ganhar no fim do mês, e se eu não tiver dinheiro, e quanto que eu vou lucrar, porque isso virou o nosso motor de existência, né? Então, muitas empresas, né, muitos dos motores do capitalismo, né, na nossa sociedade, vão enxergar uma floresta como o quê? Um monte de recursos, né? Vai enxergar árvore igual dinheiro, né? Quanto é que eu ganho com essa árvore em pé? Quanto é que eu ganho com essa árvore se eu cortar? Né? Quanto é que eu ganho com essa madeira? Quanto é que eu ganho se eu derrubar essa madeira e plantar soja e plantar e ter, né, plantar cana ou criar gado? Os elementos da natureza, eles se convertem em mercadoria, em dinheiro, né? Então, é uma visão que reduz a própria diversidade da vida, né? A própria complexidade da vida. Porque, para os povos indígenas, sei lá, se você for pegar... Eu vou pegar um caso específico lá dos Achaninka, né? Uma árvore que se chama samaúma, não sei se vocês já ouviram falar, é uma árvore muito grande, muito frondosa, é uma das árvores mais altas da Amazônia. E para eles, a samaúma tem uma multiplicidade de significados, né? Desde o plano espiritual, como uma guardiã espiritual,
do povo, quanto uma grande mãe, né? Porque ela quanta vida abriga uma samaúma. Se você for olhar os animais que fazem casa ali, os insetos que estão ali, né? Os fungos, enfim, aquela árvore é uma explosão de vida e diversidade. Mas um madeireiro que vem lá e vê nela o dinheiro, ele corta, e para ele cortou uma árvore. Né? Quando a gente escuta falar assim, programas de reflorestamento, é sobre plantar árvore, né? Derrubaram toda a floresta amazônica. Parece que é só sobre árvore, né, gente? Mas não é. É sobre toda a rede de vida que as árvores sustentam, né? E essa compreensão ela é muito maior dentro dos povos indígenas, né? De que a natureza ela é uma rede de vidas que estão interligadas, né? Da árvore, da água, né? Da água do rio, das outras plantas que estão ali, dos animais, é tudo interconectado. E você vive isso, você sente isso. Né? A gente que, por conta da forma que a gente vive hoje, por exemplo, nos centros urbanos, ou até mesmo em lugares mais rurais, mas que estão muito... A gente se isola, né? A gente constrói tudo de concreto, a gente bota agrotóxico, pesticida, formicida, e vamos tentando acabar com tudo que é vida que tem ao redor da gente, e se isola ali, né? Lençol, cobertor, cama confortável, mosquiteiro... Né? Então, a gente não sente esse contato, e aí isso nos desconecta, né? Mas essas populações elas têm um contato muito direto, e elas entendem que essa vida ela também ela é uma vida inteligente, não é só a gente humano que tem inteligência. Cada ser que está ali na natureza tem inteligência, e ele tem ação e reação, então, dependendo como a gente age com eles, eles vão reagir com a gente. E, tipo, eles dizem que hoje o aquecimento global, né, essa crise toda, né, vários xamãs e líderes espirituais já falavam, né, profeticamente que isso ia acontecer, de uma forma, uma linguagem muito mais simples que antropólogo ou cientista do clima, mas é porque eles já viam que nós estávamos numa relação de agressão com a natureza, né, e isso não é só ação, é ação e reação. Deixa eu falar uma coisinha antes para não perder, porque às vezes isso que eu vou falar agora é quase uma questão de compromisso com algumas lideranças indígenas que eu conheci, que estão muito no centro urbano, então eu gosto muito de reafirmar isso, porque a gente tende, é inevitável que a nossa conversa sobre populações indígenas caminhe para a floresta, é inevitável. E que bom que assim seja, né? Porque isso nos toca e fala, velho, olha para a tua vida, né? A minha rua aqui, a única casa que tem árvore é a minha ainda, que a gente faz questão de ter. Os vizinhos acham que a gente são os malucos do bairro, né? Que dá um trabalho enorme ter árvore em casa, elas caem. Agora caiu, depois de 28 anos, caiu uma goiabeira linda. Cara, ela caiu, caiu. Eu estou tentando cortar, às vezes eu chamo o cara, não tem condição, né? Não tem nem condição corporal e tempo para fazer. Mas eu fico tentando ali cortar tal. Então, esse aspecto é importante de a gente chamar essa cosmovisão que a Carol realçou tão bem. Mas veja que o interessante é que, por exemplo, eu tive em BH um período, antes de vir para o UFABC, eu conheci muitos indígenas urbanos no contexto de BH, no contexto urbano. A gente fez os mapeamentos e tal. Cara, era inacreditável. Os caras morando nas condições mais precárias. O indígena morando no contexto urbano, né? Lembre-se a heterogeneidade de situações, né? Então, mas, normalmente, o indígena morando no contexto urbano é uma situação muito precária, né? E eu lembro a gente visitar umas casinhas simples na periferia, aluguel, pequena, família grande de indígenas e tal. Cara, aí você ia lá atrás, um monte de vasinho da plantinha X, plantinha Y, plantinha Z, não é? Então, assim, veja, não são só os indígenas. O Brasil ele é muito mais tradicional do que parece. A gente tende a classificar as populações tradicionais por uma estratégia de política pública, né, isso que a Carol mapeou bem e tal. Cara, mas há muito mais tradição, inclusive entre os nossos. Nesse mundo do lado de cá, se olhar para os avós, bisavós nossos, você vai ver muita tradição.
Muita relação com esse mundo que nós nos urbanizamos e perdemos. E os nossos avós acabaram, nesse processo de urbanização, perdendo esse link. Porque tiveram. Boa parte dos nossos avós vieram da roça, os meus, por exemplo, meus pais, né? E sabiam tudo. A carqueja para tomar não sei o quê, o mastruz com leite para tosse. Mas a minha mãe, por exemplo, é um caso excepcional, ela foi perdendo isso. Ao final da vida, ela queria ver um jaleco branco, que a gente brincava, um médico. Virou a grande referência da vida dela. Então, os povos indígenas, quando fazem essa... Né, a gente traz e agenda isso, é legal para a gente falar, opa, a gente também pode retomar, fazer uma retomada nossa. Né? Não precisa ficar tão longe na floresta, a luta contra as mudanças climáticas, contra o aquecimento global, né? Manter a floresta em pé, que por si só já ajuda. Né? Então, só para lembrar um pouco, né, para bater assim, a gente carrega os modos de existência, né? A gente acaba, mesmo saindo dos nossos lugares físicos, a gente acaba carregando eles para os nossos outros lugares físicos, mas nas nossas memórias, na nossa prática social. Isso é muito importante a gente notar. Né? Até para não ter preconceito. Ah, mas se índio está na cidade, será que é índio? É índio pra caramba. Você não imagina o quanto. Né? Mas estão aqui vivendo, porque já vieram arrumar trabalho, né? Tiveram que fazer um monte de coisa, como todos nós, como todo brasileiro, mas tem um monte de tradição. É se você parar meia hora no fim da tarde e conversar com eles, que você vai ficar surpreso, né, com essas questões. E pensando nisso, então, como que as mudanças ambientais, o que elas significam para essas populações tradicionais? Sim, por que então as mudanças, né? O que as mudanças ambientais então significam, né, para essas populações? E na verdade, hoje em dia, né, em grandes centros urbanos, em fóruns internacionais, muito se fala dessas mudanças climáticas, né? De forma super teórica, de forma, né, científica, mas essas populações, né, que vivem maiormente, né, em áreas mais rurais, na floresta, eles começaram a sentir isso já faz um bom tempo, né, essas mudanças, né, embora eles não sejam os protagonistas de falar sobre isso para o mundo, né, mas eles são os primeiros a sentir, porque por uma série de fatores, né? Porque, por exemplo, a mudança climática agora está ficando muito quente, né? Daí a gente vai lá e bota o ar-condicionado, ou está muito frio, bota o aquecedor. A gente artificializa o nosso ambiente e a gente vai no supermercado, sempre tem comida para vender, né? Então, às vezes, por mais que a gente receba informação teórica sobre essas mudanças que estão acontecendo, como a gente criou um ambiente tão artificial que a gente se protege do externo, na verdade, a gente não, às vezes não sente tanto ou de forma tão consciente, né? Mas essas populações que plantam, que caçam, que vivem do rio, do peixe do rio, que constroem sua casa de palha, né? Nossa, eles já estão sentindo faz muito tempo. E como é que isso impacta a vida deles, né? Diretamente porque essas populações tradicionais indígenas têm um conhecimento muito passado de geração a geração, né, sobre ciclos da natureza, sobre agora tá esse período vai chegar um vento tal e daí é época da gente plantar tal coisa, ou agora aquela planta vai dar flor e não sei o que, aí vai dar o fruto que daí vai vir as pacas comer, que daí é época de caçar paca e tal época quando, né, o fruto está podre e as pacas estão dando cria, não é para caçar. Tipo, não, assim, é uma complexidade tão grande desse conhecimento sobre os ciclos da natureza e como eles estão interligados, né, das chuvas, das secas, dos ventos, que todo um calendário, né, natural feito também para regrar o plantio dos roçados. Né? Só que com essas mudanças climáticas, de fato, está havendo um impacto nesses calendários naturais. Né? Então, assim, como eu andei muito em terra indígena, sempre, desde os Guarani até os Axaninga,
Ah, não, agora já era para ter chovido, não choveu. Aí você chega a perder uma safra inteira, uma colheita inteira de algum produto tradicional. Você não consegue mais mapear exatamente as épocas da caça, né? De determinadas, né, ciclos próprios do rio, da pesca, né? Então, e aí não tem muitas dessas terras, não estou falando das populações que já estão mais próximas da cidade, que podem ir lá no supermercado comprar, mas em muitos lugares, dali a pouco, isso gera um colapso, né? Porque você passa fome, você começa a passar necessidade, porque você depende diretamente daquele, né, desse ciclo natural. Você não tem o plano B exatamente, né? Então, é algo muito grave assim, para essas populações e de grande preocupação, e eles sentem na ponta e a vida deles é afetada, dos primeiros a serem afetados são essas populações que estão nessas áreas mais de floresta ou áreas rurais mesmo. Acho que as próximas perguntas voltam exatamente para essa sua última fala, quando a gente vai pensar sobre sustentabilidade e desenvolvimento, porque então que a gente tem que tratar com ênfase essas questões para essas populações. Olha, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Porque já começou torto, porque US$ 1 milhão é o problema, não é a resposta, né? Então, quer dizer, a gente está numa roubada, né? A gente teve eu vi recentemente alguém citou que aquele último secretário da ONU, eu esqueci o nome dele, antes desse atual secretário executivo da ONU. Bom, mas ele falou assim: nós estamos indo na direção do abismo e com o pé no acelerador. Essa imagem, ela né? Não precisa, o modelo de sociedade tal qual nós construímos a partir da Revolução Industrial, que se tornou hegemônico no mundo inteiro, e digo, para reforçar a ideia da heterogeneidade dos povos indígenas, muitos povos tradicionais estão entrando na roda, porque a maquinaria é poderosa. Não se assusta de ver uma reportagem no Jornal Nacional e do Fantástico, índios vendendo madeira. Aparece isso, os caras falam assim: ah, não, a gente vende madeira. Então o quê? Vai entender por que o indígena chegou ao ponto de ter que vender madeira para sobreviver. Aí você vai ver que não tem mais caça, do que a Carol falou no começo. Não tem mais. Todo o entorno da terra, de madeireiro, garimpeiro, agronegócio, este mundo que mantém este mundo aqui urbano, o nosso mundo. Se você olhar agora para o lado da sua casa, vai até a geladeira e fora, pergunta de onde vem cada coisa que está na sua geladeira. Ela vem do cerrado, da soja do cerrado, vem da madeira que foi derrubada na Amazônia. Veja, é um modelo e uma maquinaria do qual nós todos somos protagonistas com maior ou menor ênfase. Então, de cara, quando você pergunta qual que é o futuro da sustentabilidade do desenvolvimento, é uma mudança absolutamente radical no modelo de desenvolvimento, porque eu não tenho horizonte para isso. A gente olha para a China, fala: nossa, China, que legal, contrapondo o poder americano. Uau, os caras estão fazendo a mesma coisa, comprando terra no cerrado para produzir soja. Por aí não vai dar, deixa eu achar outro, né? Essa confusão medonha que a gente está. Aí vem aquela questão: tá, mas eu posso virar vegano, né? Eu acho que tem essas coisas. E eu no mundo disso, né? Alivia a minha consciência ou de fato é efetivo para mudar a maquinaria? Eu diria, em termos de mudar a maquinaria, é baixíssima a efetividade de nós quatro nos tornarmos veganos amanhã. Mas eu acho importante se você tomar essa atitude, porque você tomou consciência dessa parada toda. É fantástico, né? E fazer disso uma militância mesmo. Então, assim, as minhas respostas não são muito bem exatas, né? Não é, mas é um pouco... Eu fico imaginando assim, eu hoje passo reciclado aqui na minha rua. Da minha rua, vamos dizer, 100 casas que tem, 4 pessoas têm o trabalho de... Só passa quinta-feira, 6 da tarde. Eles são incríveis. Uma cooperativa, tudo organizadinho. Eles avisam todo ano que eles vão passar, para ajudar, a ter a questão social. Eu e mais 4 que fazemos, que guardamos o material, lavamos, toda quinta-feira, uma semana, tem que guardar em casa, tem que ter a paciência para chegar na quinta. Eu esqueci 3 semanas, estou com 3 sacos lá em cima. Hoje, daqui a pouco, eu vou pôr lá fora, para não esquecer.
Poxa, é um ato bacana, não é que eu me sinto melhor ou pior, eu acho muito importante fazer isso. E tento que com essa prática, que os meus vizinhos não... Porque tem aquele monte de lixeira agora, essas lixeiras que a prefeitura passa levando, cara, a galera joga todo mundo lá dentro, joga até a sogra, perdão, o sogro, que machismo. Joga sogra, o sogro, joga todo mundo, é uma loucura. O cara joga tudo, joga pedaço de pedra, pedaço de pau, gato morto, resto de comida, lixo reciclável. Aí tem uma minoria aqui na rua, que a gente fica até orgulhoso quando a gente sai 6 horas da tarde, aí um olha lá pro outro, sabe? Que pessoal meu assim, pô, bacana, né? Então, assim, a resposta a esse tipo, aprender muito com essas populações tradicionais, de retomar esses vínculos, que é difícil. Outro dia eu fui pegar o machado para cortar a goiabeira, faz 3 semanas que eu estou tentando cortar ela. O corpo, você forma ele para uma prática social. Eu acho mó barato essa galera que faz a transição para o rural, né? Mano, quando você for fazer uma transição para o rural, primeiro faça uma pequena experiência anterior. Não vai vender a casa e vender tudo e vá para o rural, que um mês depois você volta para casa. Porque é punk você ter que acordar de manhã, dá dor 3 dias depois você está com dor no corpo, quer tomar remédio para passar a dor, porque você... Mas é um pouco sair, a gente reconectar nossa corporalidade para lidar com um futuro modo de vida que eu não vejo outro que não seja um retorno. Eu não sei como a Carol pensa isso, mas não tem como ir mais para frente. A imagem lá do cara acelerando, você não tem só que brecar, você tem que brecar, parar o carro e voltar para trás. Né? Se tiver outra solução, por favor. Então, vai para Marte, né? Ou para Cuba? Não, pode. Eu não vou trazer a solução, porque, né, como é que é? Vai ganhar o prêmio quem tiver, mas assim, não, existem, assim, né, seria um trabalho imenso, e, enfim, é uma questão de mudança sistêmica, né, mas como a gente pensa em qual é o futuro, né, da sustentabilidade, do desenvolvimento, que sustentabilidade, que desenvolvimento, né, que a gente está falando, né? Então, assim, da sustentabilidade econômica e do desenvolvimento econômico é o pé no acelerador que o Luiz falou. Se a gente ficar só focado na sustentabilidade econômica e no desenvolvimento econômico, nós estamos com o pé no acelerador, né? Por quê? Porque, né, estamos já na beira da sexta maior extinção em massa, né, da história do planeta. Né, as mudanças climáticas são reais, né? Estamos em um colapso ecológico, temos uma população global em crescimento, temos a China, né, aí como um grande player, né, como um grande ator, né, no cenário global, que produz muito plástico, né, entre outras coisas, mas assim, o plástico, né, é algo assim, eu tenho um pavor de plástico, sabe? Porque o plástico, a questão do lixo que o Luiz estava falando é isso. Não é só da gente reciclar, é a quantidade de lixo que a gente produz. É impressionante. Né? Tudo é pacotinha, sacolinha, não sei o quê, e as crianças têm milhões de brinquedos de plástico, porque hoje em dia é barato, e eu vou ali na esquina, daí eu compro a garrafinha de plástico e tomo num copinho de plástico. Gente, isso não tem sustentabilidade. Né? E muitas dessas coisas elas são geradas não por necessidade, mas por um interesse em gerar o lucro. Daí volta aquele desenvolvimento econômico, né? Então, enquanto o foco for no econômico, no lucro, né, como sinônimo de progresso civilizacional, a gente está perdido. Isso eu tenho certeza. Posso falar aqui sem problema nenhum. Então, assim, um contraste, por exemplo, né, lá com os Achaninca, que eu morei, assim, e que tem grandes filósofos, né, indígenas dentro do território. E eu, né, me concentrei muito em escrever sobre as falas deles e entender também não só as falas, mas as práticas, né? Porque hoje em dia as nossas lideranças aqui, né, no mundo ocidental falam, né? Mas isso já é um clássico, né? Hoje em dia, político já virou um adjetivo negativo, né? Mas os políticos, na verdade, são as lideranças eleitas para representar a população, né? Mas hoje em dia, o que são as nossas lideranças? São
os anti-líderes, né, minha gente? Então, assim, como é que a gente mesmo como sociedade ainda permite, sabe? Assim, porque não é uma questão de buscar um bem coletivo, né? Estamos buscando o bem de alguns segmentos, enfim, o interesse, né? Então a gente vai se acabando. Mas voltando aos Achaninka, eles falam, hoje em dia eles usam essas palavras, né? Desenvolvimento, sustentabilidade, porque eles têm que conversar com a gente sobre esses assuntos. Só que daí eles transgridem os conceitos, né? Porque para eles, assim, não, aqui na nossa aldeia a gente faz o nosso desenvolvimento. E, em resumo, o desenvolvimento deles é um desenvolvimento em prol da preservação da vida. Da vida em várias formas, né, minha gente? Não é só da vida humana, né? Porque hoje em dia a gente só pensa em salvar a nossa vida. Pensa o quanto de lixo o Covid não gerou. Porque máscara, jaleco, não sei o quê, mil coisas, né? Um lixo hospitalar absurdo, um lixo do cotidiano de que a gente está botando plástico, se isolando um do outro, para salvar quem? Só nós, né? Porque o meu cachorro não pega Covid, nem meu gato, nem o a bactéria, nem, né, a vida, né, não está pegando, é só nós. Então, assim, quando dizem, não, nós temos que salvar a humanidade para produzir comida em quantidade, né? Então você justifica o uso de agrotóxicos, de monoculturas. Isso é só para salvar a vida humana, mas a vida humana não vai viver sozinha no planeta. A gente tem que pensar na vida humana e não humana. Então, no momento que a gente tem um modelo de desenvolvimento que tem um outro valor, que não é o valor do econômico, e sim da preservação da vida em todas as suas formas, você muda totalmente o formato dessa sociedade. Porque você vai estar preocupado, por exemplo, se a gente tivesse esse valor na nossa sociedade, a gente não iria produzir agrotóxico, a gente não ia produzir fertilizante, a gente não ia produzir maquinário de mineração, a gente não ia produzir dragas para o oceano, para ficar escavando o oceano e tirando, né, conseguindo pegar, como é que diz, frutos do mar em quantidade. Né? A gente não ia fazer um monte de coisa que a gente faz, a gente não ia produzir tanto plástico, canudo, não sei o quê, né? Mas a gente está só pensando nos humanos, né? Mas a gente não vai. O planeta ele é feito de uma multiplicidade de vida que vai muito além do humano. Né? Então, assim, eu aprendi muito isso com os Achanin, que então é o desenvolvimento deles, é um desenvolvimento que cuida das várias formas de vida. Você nunca vai fazer uma bomba atômica, por exemplo, nesse modelo de desenvolvimento, né? Você não vai fazer uma série de venenos que a gente usa, né? E, no caso, a sustentabilidade também é outro tipo de sustentabilidade, é a sustentabilidade da vida, não é a sustentabilidade econômica. E não é só da vida humana. Bom, então, como última questão e uma cutucadinha também sobre esse assunto, tem como, e se sim, como que seria um equilíbrio entre o desenvolvimento e o impacto para essas populações? Para as populações ou para todas elas? Para as populações tradicionais. Eu acho que uma questão padrão. Acho que, aliás, a primeira questão é o que eles demandam, né? Isso é daí que vem daí que vem a ideia de protagonismo, né? Protagonismo fundamentalmente adianta eu achar que um grupo indígena quer terra ou quer. Eu tenho que primeiro saber o que eles querem. Muitas vezes a prioridade do grupo num determinado momento não é a terra demarcada que já está. É uma outra coisa que não sei o quê, um projeto econômico de geração de renda para manter os 5 meninos indígenas que estão estudando na faculdade em Brasília. A gente tem uma realidade múltipla, complexa. Né? Aliás, eu queria fazer uma super dica. A gente assistiu um filme aqui em casa sábado, na Netflix, propaganda da Netflix, chamado A Febre. Que eu não tinha assistido, já faz 6 meses que está em cartaz esse filme na Netflix. Corre o risco daqui a pouco sumir, porque né, o cardápio lá desaparece. Alguns amigos de trabalho, população, assista, que é um filme incrível. Gente, tudo isso que a gente falou aqui, 1h20 de filme, mas extraordinário. Enredo, o indígena, os atores são indígenas, todos eles, só tem um branco que entra lá no meio, todos eles são indígenas.
A história é fundamentalmente uma família indígena que mora na cidade há muito tempo e as crises de identidade em morar na cidade e os parentes morando na aldeia, e os parentes falaram, e aí, vocês vão ficar aí mesmo? E só que já uma menina entrando na faculdade para fazer medicina, que é muito importante para eles. Imagina como é importante você ter um indígena da sua etnia sendo médico. Fundamental. Sendo enfermeiro, sendo engenheiro, seja lá o que for que eles querem, que eles demandam. Não é o eu que quero, eles demandando. Mas é um drama. Ao mesmo tempo é um drama, porque eu estou na cidade e entrando no mundo da cidade. E cada vez esse mundo da cidade me capturando cada vez mais. Ou você está na aldeia e o mundo da floresta te captura, ou da caatinga te captura, ou dos pampas, lembrando dos vários ecossistemas, né? Do cerrado te captura. O povo chavante do Mato Grosso, eu olhava o cerrado, sempre olhei o cerrado daquela maneira, daquela perspectiva clara, nossa, floresta amazônica, uau! Cerrado, nossa, aquele monte de árvore baixinha, pequenininho, lá pode passar o trator. Cara, é o que a Carol falou dos Oxanim, que aquilo ali tem tudo vida para eles, né? Uma hipervida que corre ali, que eles veem e a gente não vê, né? Então, a voz deles sobre o que eles querem para um desenvolvimento, uma inserção melhor, uma inserção, seja em termos de sustentabilidade ou projetos econômicos, acho que a Carol podia falar um pouquinho da experiência dela com o Penigate lá, que você ajudou. Aquilo foi uma experiência interessante da FUNAI, né, de tentar ouvir a voz dos indígenas sobre o que eles desejam para a sua própria terra. E não o antropólogo sabichão, ou engenheiro sabichão, que estudou 20 anos. Não. O que eles estão demandando? Eles estão falando. O que não quer dizer, isso é importante para terminar, que eles tenham sempre razão, hein? Isso é muito importante. Tem que tratar os indígenas, esse é o grande desafio da democracia, impede igualdade. Porque senão, muitas vezes, você, não, eles têm razão para tudo, aí você inverte e faz uma operação ruim. Né? A operação não, olha, eu posso falar uma coisa, eu já vi essa cena em outro lugar, estudei e tal, não deu certo. Querem saber? Esse é o papel de nós, sejam os antropólogos, engenheiros, planejadores e tal. Né? Não é também assim, os indígenas acham importante fazer um reflorestamento, não sei do que. Vocês querem entrar nessa onda? Legal. Vou trazer para vocês 5 experiências de reflorestamento com indígena que já ocorreu no Brasil. A maioria deu em fracasso. Fracasso em todas as dimensões da sustentabilidade, como a Carol falou. Não só econômica, mas ambiental, de distribuição de renda interna, de conflitos. Aí os caras falam, acho que talvez a gente vai pensar melhor um pouco. E aí é legal, é um diálogo. Né? Então, veja, tudo é uma produção pactuada. Para tanto, precisa de um governo democrático para fazer isso. Nós não temos um governo democrático mais, precisamos recuperar um governo democrático. Né? Eu não estou falando que é de direita, de esquerda, de centro, estou falando governo democrático. Governo democrático significa, pode ser um liberal, pode ser um capitalista, pode ser quem for, mas o cara que senta e fala, vamos conversar? Vocês são importantes, vocês fazem parte do país, vocês estavam aqui antes, nós viemos depois, né? Vamos conviver juntos, não temos como, mas vocês têm muito para falar para nós. E veja só, nós temos muitas coisas para levar para vocês também. Porque não é para jogar fora tudo que o mundo ocidental produziu. Nós produzimos coisas incríveis e barbarismos. Né? Então, e eles produziram coisas incríveis por ainda estarem vinculados ao território. Como se faz uma troca generosa, simétrica entre os grupos e tal, né? Isso é um desafio. Aí eu acho que o desenvolvimento, sustentabilidade, tudo isso que vem a partir daí, desse diálogo transparente e simétrico. Sem isso, pé no acelerador. Pois essa pergunta, né? Então, como o desenvolvimento, como é que, né, digamos, talvez conciliar desenvolvimento e a vida dessas populações? Como eu digo, o desenvolvimento econômico na forma que a gente está indo vai tornando as coisas inconciliáveis, né? Eu acho. Porque a gente, como sociedade, tem que dar uma freada, né? Assim, para nós mesmos, não estou falando para as populações tradicionais, não, estou dizendo para nós mesmos, senão vai todo mundo no mesmo barco, né? Mas do jeito que está, eu acho que a gente está todo mundo no mesmo barco, né? Com o pé no acelerador, com o mesmo carro, né? Com o pé no acelerador. Agora,
o Luiz comentou da PNGAT, né, e a PNGAT, a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas, ela foi uma política, né, desenvolvida no âmbito nacional para pensar, digamos, esse desenvolvimento das terras indígenas conforme a determinação de cada povo, como cada povo determina, né? Mas assim, pensando como essas terras vão fazer sua gestão, o seu desenvolvimento frente à situação de contato mesmo, né, com a sociedade nacional, mas considerando que elas são populações diferenciadas, com direitos diferenciados. E nesse sentido, essa política ela foi construída a várias mãos, né, vários atores do governo, da sociedade civil e com consultas nacionais aos povos indígenas. Então, foram consultas longas, extensas, nas 5 regiões do Brasil, com os povos indígenas, para ouvir deles, né, também qual era a opinião deles sobre cada parte da política. Então, ela resultou numa política assim democrática, digamos, né, em que o texto final foi uma conjunção, né, de ângulos aí de atores da sociedade e uma política flexível, respeitando, né, a autonomia de cada povo, né, porque ela é uma política que olha para, né, desde da proteção do território até a forma de gestão de recursos internos, até a questão econômica, né? Como é que se dá, então, projetos econômicos, né, em terras indígenas? E é como se fosse quase um menu, né, de possibilidades, e cada povo, e criamos um instrumento que se oficializou, que se chama Plano de Gestão Territorial e Ambiental. Então, a população de uma terra indígena pode construir o seu plano, onde eles vão colocar a visão deles de futuro, de como é que eles querem viver naquela terra em relação a todos os aspectos, né? Produção, gestão territorial, proteção do território, educação, etc. E aí isso vira um instrumento intercultural de diálogo também com a sociedade para entender, então quer dizer que os xerentes, eles estão, né, assim, você consegue entender mais como é que eles estão pensando a vida deles lá dentro do território e respeitar também, e apoiar também, se puder, né? Então, foi muito interessante, assim. Mas, assim, eu também queria aproveitar, né, e fazer um comentário sobre essa questão da escola, né, porque na verdade, a instituição escola, né, ela virou um instrumento de perpetuação do modelo que nós vivemos. Tá? Na lei, hoje em dia, diz que as escolas indígenas podem ser diferenciadas, que podem ser bilíngues, que eles podem fazer o currículo deles, mas isso é algo que vem se concretizando a passos lentos e que as secretarias de educação não conseguem ter a total flexibilidade para flexibilizar o currículo conforme, né, as comunidades gostariam. E o instrumento escola acabou distanciando muitas gerações jovens da sua realidade, dessa vida, dessa corporalidade com a floresta. Né? Isso eu estou falando dos indígenas, né, que estão morando nas terras indígenas mesmo. Porque daí, em vez dele ir caçar com o pai dele, ele está lá, sentado sedentariamente na escola, escutando A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, fórmula de Bhaskara. Então, assim, por quê? Porque, para mim, o modelo está equivocado. Eu não digo que os povos indígenas não devem estudar, eu acho que é uma escolha, como o Luiz falou, né? Cada um tem suas escolhas. Não digo que os povos indígenas... Né? Eu digo assim, eu sempre digo, né? Aprender a ler, escrever e contar são instrumentos de defesa hoje em dia, né? Que todo mundo precisa ter. Agora, quando você entrar na fórmula de Bhaskara, quando você entrar na tabela periódica, aí eu começo a questionar. Quando você entrar na história da Grécia, história de Roma, aí eu já fico assim, peraí, né? Eu não sei o quanto isso, né? Você ocupa muito tempo da vida dessa juventude dos povos tradicionais e das terras indígenas, inculcando e muitas vezes usando exemplos externos que até puxam, né, essa juventude para fora dos territórios. Né, inevitavelmente, esses materiais não estão todos atualizados, não estão todos adaptados à realidade da floresta, então é assim, é o fulaninho, os exemplos, né? O fulaninho foi viajar para a Europa e daí, né? Então, assim, eu acho um equívoco total, assim, eu tenho umas posturas, às vezes, um pouco mais, talvez até polêmicas, né, com relação a isso, mas
É porque a escola nem serve para nós mesmos hoje em dia, nem para os nossos filhos. Eu não quero que o meu filho... Eu não desejo para o meu filho a escola que eu fui, porque ocupa tanto do nosso tempo, mas o quanto fica para você, né? O quanto essa escola ela dá liberdade para um desenvolvimento mais autônomo, né, das pessoas, do que um desenvolvimento totalmente direcionado a um padrão, né? Então, eu não queria deixar de fazer esse comentário, porque eu acho que a escola tem um papel super importante, tanto para nós quanto para essas comunidades, inclusive na desestruturação delas. E, finalmente, eu queria dar umas dicas de leitura, né? O Luiz deu do filme, e eu gostaria, assim, leiam, por exemplo, Ailton Krenak, né? Que é uma liderança indígena aqui no Brasil, que escreveu agora um best-seller, né? O Ideias para Adiar o Fim do Mundo, mas ele, né, já publicou outros livros, porque ali você, né, não é ninguém falando cientifiquez, antropologuês, ou você vai entender o que ele está falando, e eu acho que é a melhor fonte para você ter, e é um livro pequeno, você lê numa tarde, mas para conseguir entender um pouco também essas perspectivas, né, um pouco diferenciadas da nossa ocidental. E para quem é mais corajoso, tem um livro que se chama A Queda do Céu, escrito pelo Davi Yanomami, que é um líder espiritual do povo Yanomami, que é fantástico, ele mostra a visão de mundo deles, né? E também a situação, como é que foi a situação do contato, né? Então, as minhas dicas, mais do que tudo, é de vocês lerem a bibliografia indígena, né? E para pensar sobre todos esses assuntos aí que a gente conversou. É isso, gente. Bom, então muito obrigada pela participação. A gente foi uma conversa bem enriquecedora, com falas ótimas. E a gente agradece muito a participação de vocês. Obrigada, gente. Muito obrigada a todos.